Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Irmãos, vamos abrir as nossas Bíblias em Neemias. Neemias, nós vamos ler todos juntos, homens e mulheres. Capítulo 1, nós vamos ler do versículo 1 até o 11. Amém? Vamos ler juntos. Neemias, capítulo 1. Aleluia, Jesus. Essa noite eu quero falar de reconstrução. E eu não podia falar de outra pessoa, né? A não ser de Neemias. Eu falei, já é um culto para as mulheres, então não vou falar de mulher. Vou falar de homem, né? Vou falar de Neemias, que é uma palavra que vai servir para as mulheres e os homens. Uma palavra que falou muito comigo, muito, muito mesmo. E eu creio que vai falar com cada um, amém? Nós vamos ler do versículo 1 até o 11. 1, 2, 3. As palavras de Neemias, filho de Acalias, no mês de Quisleu, no 20º ano, enquanto eu estava na cidade de Suzã. Hanani, um dos meus irmãos, veio de Judá com alguns outros homens, e eu lhes perguntei acerca dos judeus que restaram, os sobreviventes do cativeiro, e também sobre Jerusalém. E eles me responderam: aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província, passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado, e suas portas foram destruídas pelo fogo. Quando ouvi essas coisas, sentei-me e chorei. Passei dias lamentando, jejuando e orando ao Deus dos céus. Então eu disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e temível, fiel à aliança e misericordioso com os que o amam e obedecem aos seus mandamentos. Que os teus ouvidos estejam atentos e os teus olhos estejam abertos para ouvir a oração que o teu servo está fazendo, dia e noite. Sim, eu e o meu povo temos pecado contra ti. Agimos de forma corrupta e vergonhosa contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, aos decretos e às leis que deste ao teu servo Moisés. Lembra-te agora do que disseste a Moisés, teu servo. Se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Mas se voltarem para mim e obedecerem aos meus mandamentos e os puserem em prática, mesmo que vocês estejam espalhados pelos lugares mais distantes debaixo do céu, de lá eu os reunirei e os trarei para o lugar que escolhi para estabelecer o meu nome. Estes são os teus servos, o teu povo. Tu os resgataste com o teu grande poder e com o teu braço forte. Senhor, que os teus ouvidos estejam atentos à oração deste teu servo e à oração dos teus servos que têm prazer em temer o teu nome. Faze que hoje este teu servo seja bem-sucedido, concedendo-lhe a benevolência deste homem. Nessa época
eu era o copeiro do rei. Podem sentar. Irmãos, esse tempo atrás, eu pensei, eu não falei, hein? Eu nem orei em voz alta. Eu pensei assim, olha, eu queria tanto pregar um dia, dar uma palavra, porque eu não sou pregadora, né? Mas eu queria viver a experiência durante a semana e domingo ter que falar algo que eu vivi. Eu pensei, eu não falei, nem falei em voz alta. E essa semana, irmãos, foi a pior semana da minha vida. Quarta-feira nós falamos disso, que quando a gente se dispõe a fazer algo para o Senhor, vem levantes de todos os lados, de todas as maneiras. E vem de lugares que a gente não espera. O inimigo usa quem a gente nem imagina. E essa semana eu sofri tantos levantes, mas levantes de calúnias. Algo que eu não tinha feito. Eu falei, Deus, eu não fiz isso. E eu pensei, Deus, ninguém está me defendendo. Em momento algum eu murmurei. Eu falei, Deus, eu sei que o Senhor é o meu juiz, que o Senhor é o meu advogado. O Senhor me defende. O Senhor sabe que eu não fiz isso. E foram fatos que, um atrás do outro, e eu sabia que era levante. Eu sabia que, eu tinha pensado isso. E nem falei em voz alta, essa era a permissão do Senhor. Eu chorei muito essa semana, muito. Eu pensava e chorava. Muito. Eu nem comentei em casa com o Adriano. Falando, eu não vou levar esse problema que aconteceu comigo para outras pessoas ficarem tristes também. Eu vou ficar sozinha triste. Com meu Deus. E eu orei e falei, Deus, o Senhor sabe, Pai, que eu sou inocente. Mas eu não fiquei coitadinha de mim, Senhor. Eu não fiz nada disso, eu sou vítima. Não, eu falei, Deus, eu estou entendendo. O Senhor está querendo algo de mim. O Senhor quer que eu faça alguma coisa. E eu não vou negar de falar o teu nome domingo. Não vou. Esse levante não vai me desanimar. Porque eu sei que coisas grandes vão acontecer. E para acontecer coisas grandes, acontecem essas coisas pequenas que nos afligem. Que mexem lá na nossa alma. Que mexem conosco, assim, de uma tal maneira que nos faz chorar. E é bom chorar. É do ser humano. Quando acontece algo que nós não esperamos, a nossa reação é chorar, ainda mais as mulheres. Nós choramos. Às vezes nós engolimos o choro. Mas fica entalado aqui. E quando a gente chora, alivia a nossa alma, né? Nós ficamos mais aliviadas. E aconteceu isso essa semana. Uma semana muito difícil. Eu acho que em 15 anos de escola eu nunca passei por isso. Mas a vitória é minha, em nome de Jesus. Eu creio. E eu queria falar disso. De reconstrução. Eu pedi uma arte, não sei se... Que é tempo de reconstruir. É tempo de reconstruir. Irmãos, eu fiquei pensando, reconstruir. Construir é muito difícil. Construir. Vamos falar aqui no mundo natural, tá? Uma construção. Se você vai construir uma casa, é difícil, você tem que se planejar. Você tem que pensar nos materiais, no dinheiro que você tem que guardar, naquilo que você vai deixar de comprar para você construir. Já é difícil. Agora imagina reconstruir. Pegar aquilo que está destruído e construir tudo de novo. É um dinheiro que você não guardou, é algo que você não se planejou, porque é algo que você tem que fazer, não pode deixar de fazer, mas é algo que você não esperava. E você reconstruir o que está destruído. É muito difícil. Uma vez, meu pai trabalhava no Ródia, e meu pai não era evangélico, não serviu o Senhor. Eu lembrei desse fato na hora de escrever isso. E ele falou assim, amanhã eu não venho. Por que você não vem amanhã? Ele falou com o chefe dele, mas ele não era crente, tá, irmãos? Não serviu o Senhor. Ele falou, é que deu uma grande chuva e descobriu a minha casa. Saiu todo telhado. E não era verdade. Não estou envergonhando meu pai, tá? Depois eu vou... Deus, você vai ver o que Deus fez. Aí, irmãos, ele foi embora. Mas deu uma grande chuva e destelhou a nossa casa. De verdade aconteceu. Destelhou a nossa casa toda, que nós tivemos que dormir na casa de vizinhos. A palavra tem poder, né, irmãos? A palavra tem poder. A gente tem que pensar o que fala, mas ele não serviu o Senhor. E aconteceu isso, e foi uma dificuldade, porque é algo que nós não esperávamos. Aquele dinheiro de comprar toda a telha e refazer. Olha a dificuldade. E eu fiquei pensando nisso na hora que eu fui montar essa palavra que Deus me deu. Eu quero falar de Neemias esta noite. Um grande líder, um homem comum como nós. Comum. Não tinha nada de extraordinário. O que ele tinha de extraordinário na vida dele era a vida com Deus. Era algo sobrenatural. Então deixa de ser comum. Quem tem uma vida com Deus não é mais comum.
Comum é aquele que está no meio da multidão e se faz de um deles da multidão. Mas aquele que chama a atenção de Deus no meio da multidão, ele deixa de ser comum para o Senhor, né? Que o sobrenatural vem de Deus. E ele fica sabendo, irmãos, ele fica sabendo que a cidade dele, Jerusalém, estava com os muros destruídos. O irmão dele vai dar essa notícia. E nessa época ele era copeiro do rei Artaxerxes. Ele vivia como escravo praticamente, um servo. Ele servia o rei. Então ele era alguém muito íntimo do rei, porque ele tinha que experimentar o vinho, a comida que o rei, antes do rei, para ver se não estava envenenado. Então ele era alguém de confiança do rei. Ele tinha um cargo elevado. Ele era conhecido no palácio, lá no lugar. E ele fica sabendo que a cidade, onde estão os sepulcros dos pais dele, o povo dele, que ele era um daquele povo lá. Aí tem toda a história do povo desobedecer ao Senhor, e eles foram levados ao cativo babilônico. E as pessoas que restaram naquele lugar, moravam numa cidade destruída. Eles tentaram até levantar o templo, mas os muros estavam destruídos. E naquele tempo, irmãos, o muro ele significava dignidade para uma cidade. Sem muros, eles estavam à mercê de ataques inimigos. Poderia entrar qualquer um na cidade, porque não tinha muros, e as portas queimadas. Então a cidade estava destruída. E o povo dele passando por necessidade, humilhados, porque eles moravam num lugar destruído. As pessoas que restaram, né, que estavam voltando aos poucos do cativeiro. E ele fica sabendo disso. E é interessante, quando ele fica sabendo disso, ele chora muito. Eu aprendo aqui, que na hora que ele ouve isso, ele começa a chorar. Neemias era alguém que se compadecia com a dor do próximo. Ele estava muito bem, ele estava morando num palácio, mesmo como servo. Ele poderia pensar, tudo bem, eu estou bem aqui. Aqui eu tenho de comer, eu tenho de beber. Aqui eu não vou sofrer um ataque inimigo. Embora ele estivesse num terreno inimigo. Porque ele estava no meio de povo que não acreditava na palavra de Deus, que não servia o Senhor. Né? Ele estava lá naquele meio. Porém, ele fez a diferença. Ele tinha uma vida com Deus. E quando ele fica sabendo disso, ele chora, ele senta e chora. A Bíblia fala, durante alguns dias eu fiquei chorando e não comi nada. Aí ele ora ao Senhor. Mas antes disso, 4 fala, quando eu vi isso, eu me sentei e chorei. E depois disso, ele fica chorando sem comer, ele faz jejum. E eu fiquei pensando, isso foi uma lição para mim. Quando nós somos afligidos com alguma notícia, ou quando algo acontece em nossas vidas, o que nós fazemos? Qual é a nossa reação? É correr para a direita e pedir ajuda? É correr para a esquerda e falar, me ajuda, eu preciso de socorro? O que nós fazemos? Ou a primeira coisa que nós fazemos é murmurar, por que o Senhor deixou acontecer isso comigo? Por quê? Ele sentou, chorou, que é normal do ser humano chorar, faz parte. Mas depois ele chora, não deixa de chorar, mas ele faz jejum e ele ora. Irmãos, sabe que nós fazemos isso? Quando a angústia nos assola, quando toma conta do nosso interior, toma assim o coração inteiro, que você fica angustiado, que dá para ver na sua face. Você ora. Olha só, que confiança no Senhor Neemias tinha. E ele nos ensina com a vida dele, que quando nós passarmos por alguma assolação, que a gente não está esperando que nós vamos passar, que nós estamos aqui nessa terra, nós vamos passar por tudo isso, que nós vamos fazer? Qual é a nossa atitude? E ele faz isso, ele ora. E ele não corre no rei. Rei, me ajuda. Ele poderia correr e falar assim, rei, estou precisando disso. Eu preciso ir lá, eu preciso reconstruir os muros da minha cidade. Me deixe lá. Não. Ele ora, ele continua orando. E se passam 4 meses. Olha só. Nós queremos, às vezes, uma solução imediata. Nós oramos 5 minutos e queremos a solução imediatamente. Às vezes nós pensamos tomamos até posse da palavra. O choro pode durar uma noite, mas a alegria vem amanhecer. Então amanhã cedo eu estou com a minha vitória, posse da minha vitória. Está até com fé, aí não acontece nada outro dia. E nós ficamos o quê? Murmurando. Nossa Deus, mas eu orei, mas eu consagrei minha vida, mas eu jejuei, nada aconteceu. E ele aqui, olha, 4 meses. E continuou trabalhando. Ele poderia o quê? Estou muito mal, rei. Estou muito mal. O que você tem? Nada não. Eu estou muito mal. Eu não consigo nem trabalhar. Eu não consigo fazer mais nada. Acabou com a minha vida. Ele continuou trabalhando como se nada tivesse acontecendo. É igual a viúva quando perguntam do filho. Está tudo bem? E já estando morto, vai tudo bem. E ele ali trabalhando. Irmãos, eu vejo assim um homem transparente. Ele vivia do lado do rei, então reconhecia ele
os detalhes, porque o rei percebe que ele não está bem. E ele pergunta para ele, o que você tem? Você não está bem, você está triste. E olha só, e eu fiquei pensando, será que nós somos transparentes? Será que nós passamos o que estamos sentindo no momento? Deus gosta de sinceridade. Deus ama a transparência. Às vezes nós escondemos porque a gente quer fingir que está tudo bem, fingir. Às vezes não é nem assim, ó, às vezes Deus manda a gente ficar quietinha, não conta. Passe. E às vezes nós sabemos que é um momento nosso e Deus, é só nosso, né? É um particular nosso. Mas às vezes nós temos que falar e nós não falamos. E o rei percebe aqui no rosto dele, no semblante, e fala para ele aqui no 2, olha, por que você está triste? Você não está doente, portanto, deve estar se sentindo infeliz. Então eu fiquei com muito medo e respondi, que o rei viva para sempre. Como posso deixar de parecer triste quando a cidade onde os meus antepassados estão sepultados está em ruínas e os seus portões estão queimados? O rei perguntou, o que é que você quer? Olha o que ele faz. Ele poderia já assim, olha, falar tudo ali. Rei, eu preciso disso, eu preciso ir lá. Nós somos ansiosos. Às vezes a gente quer agir do nosso jeito. Olha o que ele faz. Eu orei ao Deus do céu e depois disse ao rei. Até para pedir, ele ora antes. Mas que sabedoria é essa desse homem? Eu falei, meu Deus, como ele nos ensina tanto. Tudo ele orava antes. Até para pedir, porque ele sabia que não ia ser fácil. Mas se ele orava, porque a confiança dele não estava no rei, que tinha todas as condições, estava no próprio Deus. Eu falei, Senhor, que coisa mais linda. Daí ele fala para o rei, se o Senhor está contente comigo e quiser atender um pedido meu, deixe que eu vá para a terra de Judá, a fim de reconstruir a cidade onde os meus antepassados estão sepultados. Irmãos, quando a gente lê uma história dessa, a gente pensa, olha que comum, ele queria ir lá para a cidade onde, né? Mas eu fiquei pensando, Deus, hoje nós vemos tantas enchentes acontecendo. É fato, nós vemos isso. Cidades destruídas pelas enchentes. Imagina um homem falar assim, eu vou lá reconstruir a cidade. Eu vou lá reconstruir a cidade. Nós estamos falando de uma cidade aqui, né? Os muros de Jerusalém, uma cidade. Uma pessoa hoje ia falar assim, só pode ser um louco, né? Que nem vai conseguir. Aí eu vi que para todo Neemias sempre levanta um Sambalate, um inimigo, para falar, você não vai conseguir. Nós já vamos chegar nele aqui, os inimigos que não fazem. E quando você se levanta para fazer, são os primeiros a criticar. Você vai fazer isso? E ainda com calúnias, né? Apelam ainda aqui. E você vê que a preocupação de Neemias era povo dele, era a gente dele. E quando eu fiquei pensando em Neemias, que ele não mede esforços, nenhum esforço para ir lá cuidar do povo, que fez parte da vida dele, eu lembrei de Esther, que não mediu nenhum esforço também para salvar o seu povo. A Bíblia é repleta de exemplos. Às vezes a gente quer ver exemplo no nosso irmão, que é como nós. Aqui são homens e mulheres como nós. Mas quando o Senhor nos mostra pessoas aqui, olha, que coloca Deus acima de todas as coisas. E a gente fala, que linda história. Mas a gente não quer viver isso aqui. Né? Não, isso aqui não é para mim, é para nós. Não tem mais Neemias aqui na terra. Somos nós agora. Deus conta conosco. Irmãos, um homem comum, copeiro. Poderia ser assim, olha, um homem influente, né? O nosso homem, aquele lá, é porque ele era poderoso, porque ele já tinha visto batalhas. Não, ele era um copeiro, simples copeiro. Simples aos nossos olhos, não aos olhos de Deus. Então, você vê o que ele fez aqui. E nós sabemos toda a história que o rei permite. E o rei, ele pede cartas ao rei para que ele possa chegar lá na cidade, porque ele ia ter que passar por várias cidades para chegar lá onde ele queria, e precisava de cartas do rei. Ele pede carta para Asaf, que era o guarda florestal, pedindo madeira, e o rei cede tudo, porque Deus estava no controle. Porque tudo o que ele fez foi orar. Ele confiou e Deus permitiu tudo isso aqui. E nós aprendemos isso. Que quando nós queremos reconstruir algo em nossa vida, é só colocar nas mãos de Deus, que vai dar tudo certo. Mas teremos que passar por essas etapas, não tem como queimá-las, né? Então nós teremos que passar por tudo isso. Ele poderia ter desistido. Falando, não, vai ser muito difícil, como que eu vou? Não, mas algo ardia dentro dele, eu preciso, é uma missão. Irmãos, interessante que Deus não usou nenhum profeta para chegar para Neemias e falar, eu te levanto, você vai lá e você vai reconstruir os muros. Não usa. Deus não desce nenhum anjo para falar com ele. Orando, Deus fala com ele em espírito. Orando, Deus fala com ele. E às vezes nós esperamos o quê?
Eu quero uma confirmação para ver se é isso que Deus tem na minha vida. Deus quer que eu faça isso, mas eu quero que Deus use alguém. Deus levante alguém. Neemias não ficou esperando ninguém falar com ele. Próprio Deus, nas suas orações. Né? A oração tem poder. Temos que continuar orando. Nós falamos tudo que oração move a mão de Deus. E realmente aqui nós aprendemos isso. E nós sabemos que ele vai lá e Deus envia tudo isso para ele, as condições. E Deus levanta pessoas para ajudar Neemias. E ele chega lá com toda a fé. E ele chega lá, ele se cala. Ele não conta o que vai acontecer. Olha só que sabedoria. Ele não chega lá assim, olha, eu vim fazer isso. Não, primeiro ele olha tudo. E o rei fez um combinado com ele. Quanto tempo você precisa? E ele fala, não vai. O rei confiou na palavra dele e ele foi. E ele chega lá, ele não fala o que ele vai fazer. Ele guarda. Olha só. Às vezes nós contamos para todo mundo aquilo que Deus tem em nossas vidas. Irmãos, a gente não conhece corações. Às vezes tem pessoas, o quê? Não vai acontecer. Não vai acontecer. Nós não conhecemos. Às vezes Deus fala, vou fazer, ó. Vou fazer. Meu nome será glorificado através de você. E às vezes a gente não se cala. A gente sai falando para aqueles que não acreditam. Mas Deus é poderoso. E Ele nos mostra isso, né? Agora, com a vida de Neemias. Nós ouvimos tantas palavras aqui em cima, palavras poderosas por homens e mulheres de Deus. E como Deus tem edificado as nossas vidas. E nós aprendemos muito. E aqui eu coloquei um exemplo a ser seguido. Ele dependia totalmente de Deus. Compadecia com a dor do outro. Na angústia buscava o Senhor. E quando ele busca o Senhor, que ele fica sabendo, ele se humilha aos pés do Senhor. Ele começa a oração dele, irmãos, não falando, Deus, por favor, Pai, eu preciso. Senhor, não é para mim, é pelo povo. Ele poderia ficar orando assim, olha, intercedendo. Ele não, ó Senhor, Deus do céu, Tu és grande, nós te tememos. Tu és fiel e guardas a Tua aliança com aqueles que te amam e obedecem os Teus mandamentos. Olha para mim, ó Deus, e ouve as minhas orações. E aqui ele confessa os seus pecados. Ele reconhece que ele é um pecador. E ele ainda fala do pecado do povo de Jerusalém. Ele reconhece o pecado. Isso alegra o coração do Pai. Quando a gente chega e fala, sou pecadora, Pai. Eu não consigo, Senhor. Eu errei. Mas que coisa mais linda. E às vezes é tão difícil a gente reconhecer um erro. É muito mais difícil você ouvir alguém falar, você está errada. A gente não aceita. E ele fez isso perante o Senhor. Né? Ele fala dos seus pecados, então ele se humilha. Aqui ele entrega a tua causa nas mãos de quem pode. E ele persevera, fica no seu lugar, confiando e esperando em Deus. Continua servindo mesmo com o coração em pedaços. Até para pedir e ora antes. Colocou Deus na frente, entregou o controle para o Senhor. Os pedidos de Neemias é atendido porque Deus estava com ele. Ele se cala e apenas confia. Aqui 2:18 fala isso, olha. Então contei a eles como Deus havia me abençoado e me ajudado. E também contei o que o rei me tinha dito. Eles disseram, vamos começar a reconstrução. Ele anima as pessoas naquele lugar a reconstruir. E levanta os inimigos. Os inimigos que levantam contra a vida dele. Olha só. Porém, Sambalate, Tobias e um árabe chamado Gesem souberam do que estávamos fazendo. Eles começaram a rir e a caçoar de nós e disseram, o que vocês estão fazendo? Vocês vão se revoltar contra o rei? Eu respondi, o Deus do céu nos dará sucesso. Nós somos servos dele e vamos começar a construir. Olha só, tudo era Deus. Nós já ouvimos que nada é sobre nós, é sobre Deus. Tudo é Deus. Ele colocava Deus na frente e ele obteve vitória. Irmãos, e às vezes você reconstruir, aqui nós falamos de algo físico, algo terreno. Eram as muralhas de Jerusalém. E quando isso é o nosso coração? E quando nós temos que reconstruir algo dentro de nós, um particular nosso. E quando nós rimos para as pessoas, mas dentro de nós, nossos corações estão em pedaços. Às vezes nós temos que reconstruir relacionamentos. Às vezes nosso coração anda triste por decepções com pessoas, nas pessoas, nós criamos expectativas no outro, ele não nos atende e nós vamos guardando. E aquilo vai minando a nossa fé. Hoje em dia, igreja, quantas pessoas estão doentes de alma? Porque colocaram expectativa no outro e foram frustrados e foram decepcionados. Tempo de reconstruir o nosso interior. Uma alma batida,
uma alma doente na presença do Pai. E quem pode entrar no nosso interior para reconstruir? O próprio Deus. O Senhor nos conhece. Não adianta nós fugirmos dele e fingir que está tudo bem. Nós podemos fingir para o nosso cônjuge, para os nossos pais, para os nossos amigos de trabalho, mas Deus nos conhece. Eu te conheço, filha. Eu sei que você não está bem. Teu coração está em pedaços, filhinha. Eu estou aqui. E nós temos vergonha de falar para o nosso próprio pai: me refaça de novo. Eu estou destruída por dentro. Eu estou acabada. Aconteceu isso, eu não consigo fazer nada mais. E fingimos que está tudo bem. Quem pode entrar? O nosso Deus. Ele é o melhor engenheiro, o melhor arquiteto, o melhor pedreiro, que pode reconstruir as nossas muralhas, as muralhas da nossa alma. Talvez é a muralha no casamento. Talvez é a muralha na sua intimidade. Talvez é a muralha com seus amigos, com seus filhos, quando você vê que você não tem mais forças. Hoje nós vemos vídeo aqui de mulheres que superaram limites. Deus sabe onde nós podemos chegar. Deus sabe aquilo que nos aflige. Deus sabe aquilo que nos deixa lá embaixo. Deus sabe aquilo que nos entristece. E às vezes a gente não conta para Ele. Ele já sabe. Quando nós vamos contar, Ele fala: eu sei, filha, mas eu quero ouvir você me falar que você depende de mim. Que eu posso entrar onde o seu amigo não pode entrar. Que eu posso entrar onde o seu marido não pode entrar. Que eu posso entrar onde ninguém pode entrar e refazer. Nós precisamos ser refeitas. Nós precisamos ser sinceras com o Pai, com o Espírito Santo. Eu preciso ser refeita, Pai. Eu preciso que o Senhor me refaça de novo. Irmãos, nós precisamos reconstruir todos os dias. Todos os dias. Às vezes nós acordamos com expectativas lá em cima. Nós oramos ao Senhor, esse dia vai ser de vitória, esse dia vai ser de livramentos. Aí acontecem essas coisas. Aí nós voltamos para casa à noite, aquele céu de bronze em nossas vidas. Aquele céu, essa semana eu vi um céu de bronze em minha vida. Aquele céu escuro. Sabe o céu escuro? Que as pessoas conversam com você e você fica assim: por que aconteceu isso, meu Deus? Eu não estou entendendo nada. Meu Deus, mas ninguém tem culpa. Ninguém tem culpa. E você chega e você só pensa nisso. Fui dormir pensando nisso. Falei: Deus, isso não vai tomar conta do meu interior, não vai. Mas e vinha na minha mente aquele pensamento: por quê? Por quê? Por quê? Eu ficava pensando: por quê, Senhor? E eu falei: Deus, e você cria expectativas de um dia perfeito e nada, e acontece ao contrário. E nós temos que vencer isso todos os dias. Vencer, nos reconstruir. Chegar à noite e falar: Deus, hoje eu fiquei acabada, mas é o Senhor que me levanta. É o Senhor que refaz a minha vida. É o Senhor que pega todos os caquinhos e junta, Senhor. Eu não tenho que fingir que sou forte, Pai, quando eu não sou. Quando a minha fortaleza é o Senhor. Quando o Senhor é a minha força. As pessoas têm que ver em mim, Pai, a Tua presença. As pessoas têm que ver em mim que não é sobre mim, que não é a minha capacidade, que não é a minha força, mas que é o Senhor que age. Irmãos, nós precisamos nos reconstruir. Nós precisamos olhar para dentro de nós e ver o que está errado dentro de nós. O Espírito Santo não habita em lugar que não cabe Ele. Não cabe. Ele está lá junto com a angústia, com decepções. Nós vamos sofrer tudo isso todos os dias. Nós vamos sofrer, não adianta, nós vamos sofrer. Só quando estiver na glória que nós não passaremos por isso mais. É notícia ruim de enfermidade. Você fica: meu Deus, eu não estava preparada para isso. Nós nunca estamos preparados para as provas, nunca, para os levantes, nunca. Somos pessoas que estamos na igreja direto, nos cultos, mas nunca nos preparamos para a prova. E como se preparar? Aos pés do Senhor. Porque quando vem: Deus está vindo, mas eu sei que eu vou suportar. Deus está vindo, mas o Senhor está comigo, Pai. Eu não estou vendo nenhuma saída, mas o Senhor é a saída. Se é fé colocada em prática. Ouvimos tantas palavras lindas sobre fé. Domingo retrasado, domingo passado, foi falado sobre fé. Que coisa linda, mas e o viver? Que coisa linda sobre que falar: olha, quando você se dispõe, vem levantes, vem setas, mas o viver é terrível. Terrível, você quer sair correndo. Ou a gente pensa assim, né, irmã Raquel? Por que eu falei que eu ia fazer isso? Eu estava quietinha no meu canto, né? Eu estava quietinha e não acontecia nada, mas por quê? Irmãos, Deus quer isso pelas nossas vidas. O nome dele quer ser glorificado através de nós. E eu faço um convite a você essa noite.
que você se derrame aos pés do Senhor e peça para Ele te refazer. Nós precisamos estar diante do Senhor com a nossa alma limpa, com a nossa alma tranquila, em paz, para que Ele possa habitar. Aí nós vamos chamar Ele, vem Espírito Santo, vem, pode habitar no meu interior. No meu interior não tem mais nada que ocupe o seu lugar. Não vamos deixar angústia, eu não estou falando pecado, irmãos, estou falando angústia. Aquele sentimento de tristeza que vem, que é normal, faz parte de nós. Vai fazer sempre. Mas nós não podemos deixar isso tomar o lugar de Deus, porque Deus está além de tudo isso. Tristeza, Deus está além. Prova, Deus está além. Além. Filho, eu estou além. Estou além. Você está aqui passando por isso, eu já estou lá na frente contemplando a tua vitória. Eu já estou vendo você cantando e não desanime, não desista. Não fala, Deus, eu não quero mais, eu não aguento mais. Deus, eu quero, me ajude a aguentar. A gente tem que reconhecer que nós não somos nada sem o nosso Deus. Irmãos, e Neemias é um grande exemplo para nós. Que tudo o que ele ia fazer, ele orava ao Senhor. Se nós fizermos isso, meu Deus, virão lutas mesmo. Mas nós vamos vencer todas elas. E quem vai contemplar isso? Aqueles que vivem perto de nós, os nossos familiares. Ela passou por isso e ela venceu. Olha as mulheres que venceram limites, superaram limites. Doenças, né? A irmã Andréia, mãos, câncer no útero. O médico disse, você nunca terá um filho. E hoje ela tem um filho, Davi. Olha só que bênção. Quando vier o desânimo, vamos olhar essas vidas que passaram por tudo isso. Tudo. E Deus deu vitória. A Néia, que sofreu uma grande perda, está aqui de pé. Porque ela conseguiu? Porque Deus a sustentou. Não tem prova maior, além do que a gente possa suportar, é bíblico. Que nós receberemos prova que nós possamos suportar, que nós podemos suportar. É a nossa cruz. Mas nós temos o quê? Nos manter firmes em Jesus. Firmes. Essa semana eu falei, Deus, o Senhor está comigo, Pai. Eu creio, Senhor, eu creio. Eu vou chorar, Pai, porque eu não estou aguentando, Senhor, eu vou chorar. Minha vontade era sair correndo embora e falar, chega, acabou para mim. Mas eu não. Sabe o que eu pensei? Tudo isso que tá acontecendo comigo vai me mover para dar as melhores aulas. Pensei isso, eu vou pegar o negativo e vou transformar em positivo. Aí no final do ano eu vou falar, eu superei, eu venci. Mas não pelas minhas forças, as minhas condições, mas é Deus. Deus, tudo é Deus. Eu queria te convidar para ficar em pé. E eu coloquei aqui, né, que reconstrução, reedificação de algo total, parcialmente arruinados. E o que é uma reedificação? Reformar, restaurar, restabelecer aquilo que está destruído, aquilo que está acabado, aquilo que aos olhos humanos não tem mais jeito. Mas o nosso construtor está aqui esta noite. É aquele que diz, não desanime, não pare, que eu sou contigo. Não, a gente lê lá em Isaías, né, que nós podemos passar pelo fogo, que nós não vamos nos queimar, pelas águas, que nós não vamos nos afogar. São as promessas, porque o Senhor está à nossa frente. Toda a guerra com o Senhor à frente é vencida. Nós temos que vencer a guerra interna que há dentro de nós. Nós passamos por guerras internas todos os dias. Vozes que nós ouvimos nós mesmos, você não vai conseguir. Não é você. Não, você vai fazer isso. Não, você não consegue. Vou conseguir em nome de Jesus. O Senhor é comigo. Se o Senhor é comigo, eu vou vencer. Irmãos, Deus é maravilhoso. Que Deus é esse? Que Deus é esse? Que dá as condições a um homem tão comum, Neemias. Um homem comum. Meu Deus, eu sou tão comum, eu sou tão pequeno. Deus quer usar você, comum mesmo. Ele quer fazer você mergulhar no sobrenatural dEle, para que as pessoas vejam Ele na sua vida. Vamos viver experiências com Deus. Meu Deus, Deus me livre de pensar em experiências. Não quero, Senhor. Vamos viver experiências. Sabe por quê? Nós vamos crescer espiritualmente. Aí nós vamos falar aqui em cima algo que nós vivemos. Porque pregar bonito é muito fácil, mas pregar o que vive é muito, muito difícil. Mas é o quê? Prazeroso, porque é o Senhor. A vitória vem dEle. Eu quero convidar você aqui nesta noite, que precisa reconstruir algo em sua vida. Eu não sei o que é, eu não sei, mas Deus sabe. Eu quero convidar você que tem levantado sambalates em suas vidas, tentando te fazer parar, tentando te desanimar. Eu quero convidar você aqui na frente,
para nós estarmos orando juntos, intercedendo um pelo outro. União. Ó, quão bom e quão suave é que os irmãos vivam em união. Um se compadecendo do outro. Neemias se compadeceu de uma cidade inteira, do povo. Irmãos, que coisa linda. E como que a gente não consegue se compadecer de uma irmã, de um irmão? Imagina da igreja toda. Eu não conheço a pessoa, mas eu creio na vitória dela. Eu creio. Irmãos, esses dias eu passei por uma experiência. Só uma vez aconteceu comigo isso. Que triste. Eu fui trabalhar, eu comentei isso na escola bíblica. Eu acordei de manhã, eu orei, falei, Deus, quer fazer algo diferente hoje. E não tinha começado as aulas ainda. Foi reunião. E eu fui trabalhar sozinha. Eu amo andar sozinha no carro. Amo. Uma que eu não tenho ninguém para falar assim, olha, terceira, segunda, aí você está na quarta. Você fez a curva de terceira, é de segunda. Não tem ninguém, eu fico na paz. Às vezes eu faço a curva na terceira que dá super certo. Mas não façam. Não façam isso, pelo amor de Deus, que é errado. Olha só, não tem ninguém. Irmãos, e nesse momento que eu ando sozinha, eu oro no carro. Irmãos, eu sinto a presença, eu sempre falei isso aqui. Fecho o vidro, choro lá dentro, até dou uns gritos lá dentro que ninguém ouve do lado. E eu fui trabalhar, eu comecei a ver as pessoas assim na rua passando de manhã. Eu comecei a orar por elas, assim, ó, Deus, eu fui o Senhor, Deus, abençoe esse homem como eu quero que o Senhor abençoe meu pai. Eu vi uma mulher, Deus, abençoe essa mulher como eu quero que o Senhor abençoe minha mãe. Deus, abençoe aquele rapaz ali como eu quero que o Senhor abençoe meu irmão. Deus, nossa, mas eu fiquei tão bem, fui trabalhar tão feliz. No outro dia eu não fiz isso. Só fiz um dia. Eu falei, meu Deus, que experiência, porque não era mais eu. Porque você olhar a pessoa e se importar com ela, é o Espírito Santo agindo dentro de você, não é você. Porque a nossa carne não quer isso. A nossa carne quer só o seu bem. E eu fiz isso, que prazer que foi. E eu lembrei disso, quando eu fui montar essa mensagem, eu lembrei disso. Falei, meu Deus, está no tempo de nós reconstruirmos as nossas vidas para chamar a atenção do nosso Deus. Nosso Deus tem tantas coisas lindas para fazer em nós, dentro de nós, através de nós, que não é uma alma doente que vai impedir o agir dele, que não são feridas que vão impedir o agir do Espírito Santo. Nós não vamos deixar, nós não vamos permitir, nós vamos levantar como guerreiros e falar, Deus está à minha frente, eu vou vencer. Amém? Eu queria